7h24 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E hoje o prazer sempre renovado de receber aqui o presidente do Americano, Wagner Xavier. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Camisa bonita, hein, rapaz? Que coisa espetacular. Seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar, primeira edição, Wagner. Bom dia, Folha no Ar, primeira edição, a todos os nossos ouvintes, a todos que estão nos vendo, né? Essa aqui é a camisa de 87, né? O americano campeão do módulo do módulo azul. E é o único que não se discute quem é campeão de 87. Tem time brigando aí até hoje, quer taça para lá, quer taça para cá. A taça do americano tá lá guardadinha. O americano é indiscutível. Aliás, esse torneio de 87 foi organizado pelo chamado Copa União, né, que depois você até me lembrava aqui mais cedo, e foi de fato, realmente, veio depois a Copa João Avelange, e ele é organizado pelo Clube dos 13. Foram divididos 4 blocos, 4 módulos, não foi? O objetivo, na verdade, era ter um campeonato mais democrático, né, e prestigiar todas as divisões do clube. Tinha o módulo verde, amarelo, azul e branco. Uhum. Nós disputávamos o módulo azul, fomos campeões do módulo azul. O Flamengo, se eu me recordo, eu acho que foi campeão do módulo amarelo, e o Sport campeão do módulo verde. E ao final, né, esses grupos se juntavam, né, para disputar. O campeão e o vice se juntavam, faziam final, semifinal. Só que aí houve uma briga lá, porque esse campeonato teve o regulamento dele mexido no meio do campeonato, e o Flamengo não aceitou fazer a final com o Sport. E daí eles estão brigando até hoje pela taça, mas a do americano está lá guardada. Nós somos campeões de 87 do módulo azul, que é correspondente hoje ao Brasileirão Série C. Série C. Rapaz, você sabe que Beto está até me lembrando aqui o nome da taça. Essa taça é uma das mais bonitas, na minha opinião. O americano tem uma réplica dela, uma cópia dela, eu não sei se é cópia ou original, é aquela taça das bolinhas, não é? Eles estão brigando pela taça das bolinhas, né? Mas não é essa que foi que o americano ganhou, não. Não, o que ganhou do módulo. Essa da bolinha seria a decisão final. Para mim é uma das mais bonitas que a gente tem. Polêmica. Essa é polêmica. Ela já está lá já esteve em juízo, já esteve com o Sport, já esteve com São Paulo, já esteve com o Flamengo, já passou na mão de uma porção de gente essa taça já. E é interessante que aí quem comemorou este ano de 87 com muita alegria deve ter sido a CBF, né? Porque viu ruir aí por terra acabar de vez de vez ou de fato, né? Nasceu e morreu essa união, o Clube dos 13, né? A verdade é que a CBF já vem há algum tempo querendo repassar a administração do Campeonato Brasileiro para os clubes. Isso é uma coisa que já vem desde o século passado, né? Só que no final das contas acaba ela mesmo resolvendo, e a CBF queria só cuidar de seleção brasileira. E ela acaba fazendo a gestão de tudo, mas depois eles fazem uma nova tentativa frustrada, né, que é a Copa João Avelange, e acontece só um ano, aquele desastre lá dentro de São Januário, Vasco e São Caetano, foi 2000, se eu não me engano, 2000 para 2001, que é nada mais do que a João Avelange foi tipo uma reedição da Copa União, né, e daí começa-se novamente essa polêmica, e a CBF toma para si de novo a administração do Campeonato Brasileiro. Mas a CBF já algumas vezes já deixou claro que o objetivo dela é tocar só a seleção. Mas como ela é vital para a criação desses campeonatos, manter, né, os campeonatos, ela acaba mantendo. Já foi dito que ia montar liga, já teve o Clube dos 13 que já acabou.
né? Os dirigentes estão mudando, né? Não são os mesmos dirigentes. Sim. Os dirigentes que fundaram os clubes dos 13, eu acho que poucos estão vivos hoje, né? A grande maioria já se foi. E o futebol está se modernizando, né? Indo mais para a área do business e hoje estão um pouco preocupados com quem administra, na verdade. Estão preocupados com quem arrecada. Ainda mais com essa pandemia aí, se não for 100% business, não consegue, né, presidente? Não vai. Não consegue. Aliás, é uma das perguntas aqui do grupo de WhatsApp do programa, mas eu faço daqui a pouco, que é do nosso querido Arnaldo Garcia, companheiro nosso de rádio, jornalista também, e ele tem essa pergunta aí que ele colocou no grupo, mas daqui a pouco a gente faz. Eu vou voltar aqui para o nosso, como diz o Aloysio, que o Capi falava, vamos voltar para o nosso canavial e para o nosso alvinegro. O Americano estreia amanhã. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência fantástica na vida, que foi cobrir o Americano durante um bom tempo, durante uma fase muito boa até do Americano, já na década de 90, que o Americano chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Juventude no quadrangular final ali, né? E o Juventude de Caxias foi junto com o Goiás, me lembro bem. O Goiás subiu, foi campeão, e o Juventude vice naquela época, em 94, se não me falha, 93, e o Americano, né, perdeu o jogo de 1-0 lá e 1-0 aqui, mas jogando muita bola, estava muito bem naquela época. E foi, sem dúvida nenhuma, uma grande experiência que eu tive. Uma delas eu aprendi o seguinte, eu não consegui entender, e até hoje, de fato, agora entendo melhor, é que os clubes, eles não conseguem, e aí é por falta mesmo de ter acesso, de ter como patrocinar, igual o Flamengo tem, por exemplo, hoje, igual outros clubes têm, mas numa referência com a quantidade maior de jogadores mais caros, um elenco mais pesado, é mantido mesmo durante, né, a entre-safra. O Americano, por exemplo, não consegue, evidentemente, a gente sabe por quê. E isso dificulta muito, né, presidente? O clube começa amanhã, né, o acesso à primeira divisão, e tem ainda jogador que chegou agora recentemente. Como é que trabalha esse time já para entrar aí nesse, que é o campeonato da segunda divisão do Rio, por exemplo? Ele não sei proporcionar aqui se ele é mais difícil ou tão difícil quanto o da primeira. A gente, na verdade, começou a nossa preparação há 53 dias, né, até o dia do jogo. Fomos o segundo time a começar a preparação. A gente só perde para o América, que tem 60 dias de preparação, nosso co-irmão aí. Na verdade, o elenco ele está praticamente montado. São 28 jogadores, né, que a gente na verdade montou o elenco esse ano. Sendo quatro goleiros, montamos um elenco bem enxuto. 6 garotos, 6 sub-20 que subiram de baixo. A gente conseguiu, né, já desde o ano passado, quando a gente pôde voltar às atividades normais em novembro, a gente voltou com o sub-20 e não parou com o sub-20 mais. Justamente nesse processo, que eu digo que é incrível, eu estou aprendendo também, né, todo dia no futebol. A nossa cidade é riquíssima, um grande celeiro de jogadores, e a gente, na verdade, liberou alguns jogadores, né, após a seletiva, e você de repente vê dentro do seu sub-20 nascer outros substitutos, garotos com potencial gigante, e você preocupado com aquele jogador que você perdeu. Então o caminho, né, realmente pro futuro do clube é a base, é a categoria de base, é um incentivo à base. A gente não tem calendário para o ano todo. Não tem calendário, então não se justifica hoje nós mantermos um time para o ano todo. Provavelmente a gente jogou a seletiva, né, que foi de janeiro a março. Vamos jogar agora, começamos em junho a Série A2, prevista para terminar em agosto, e ela deve engrenar direto com a Copa Rio, né, que
Acabou esse negócio de seletiva, né? Seletiva não tem mais. Bom, Cara, acabou. Não aceita isso mais, não, pelo amor de Deus. Você, coitado, você sozinho não vai. Mas não, isso é piada. Isso é motivo de. A gente sabe, né? Isso é motivo de piada aí nas redes, então, minha nossa. A seletiva, na verdade, foi um arranjo para tentar atender a televisão. O Campeonato Carioca tinha 16 clubes, né? Consequentemente, tinha 20 datas para poder se realizar o campeonato. Quando a televisão ela teve que enxugar a grade, porque entrou Copa do Brasil, entrou Sul-Americana, entrou Campeonato Libertadores, outros campeonatos que ela entendia serem mais interessantes para ela foi achatando o estadual. Então, no ano passado, nós tivemos 16 datas, esse ano nós já tivemos 15 datas. Então, nesse meio termo, para que não se rebaixasse sumariamente 4, 5 times, foi-se criada uma categoria intermediária, que era seletivo, que recebia também cota de TV, que recebia também algum valor, e essa categoria intermediária ficava entre a primeira divisão e a segunda. E daí nasceu a seletiva para acomodar os clubes que não se sentiam rebaixados, que não tinham sido rebaixados, mas tinham que atender o acordo com a TV. E ficou ela perdurando durante algum tempo. Confesso que é um dos campeonatos mais difíceis de se disputar, porque a seletiva nada mais era do que uma segunda divisão muito forte. E a grande parte dos times que logravam êxito, né, em subir, no outro ano voltavam, porque quando você chega na parte de cima, são elencos diferentes. Na segunda divisão se usa muita força, na primeira divisão se usa mais técnica. Então você montava um time com força, né, e quando você chegava na primeira divisão, esse time com força não funcionava, porque esse time tem técnica. E quem tinha para você contratar naquele momento no mercado, ou eram jogadores que não foram contratados por ninguém, ou eram jogadores que estavam vindo de lesão, ou eram jogadores que estavam numa outra situação. Então você ficava numa situação muito, muito complicada para poder montar elenco. Eu monto um elenco para primeiro, eu monto um elenco para segunda, para jogar a seletiva. Então, no primeiro ano que a gente foi e voltou, né, a seletiva também durou, acho, se não me engano, 7 anos. A gente foi e voltou, na verdade, porque a gente não entendeu o americano talvez não tenha entendido esse timing de que teria que ter mudado jogadores, contratado jogadores para a primeira divisão, mas você não consegue boa matéria-prima. E da segunda vez, a gente, na verdade, que já foi no ano passado, nós já contratamos jogadores bons para poder jogar a primeira fase, só que aí nós não conseguimos classificar, porque o elenco não encaixa. Não adianta você ter jogador técnico também para jogar uma categoria que pede força. Então, daí sofremos um pouco. Pegar aqui, às vezes a gente não consegue entender por que alguns clubes se dão bem, num comparativo aqui, na Libertadores e outros não. Libertadores é outro futebol. Você pega um campeonato brasileiro, ele é extremamente, claro, força é fundamental, mas é extremamente técnico. Você pega uma Libertadores, é força, é correria, é resistência física e o confronto é muito maior, né? Sim. A exigência é muito maior. Né, da Libertadores. A gente vê que os jogadores vêm muito mais preparados, e tem muita coisa que a gente vai, né, às vezes a gente não leva muito a sério, mas, por exemplo, na própria Libertadores, o fator campo importa muito. Você vai jogar na altitude, vai jogar no mar, vai jogar não sei aonde, tem time que viaja para mais longe para poder cansar da outra delegação para chegar mais tarde. Tem as artimanhas, né, que a Libertadores traz. Sim. E a gente está aprendendo isso, até por incrível que pareça, isso acontece também na seletiva. Acontece no Campeonato Carioca. Tem times que complicam a logística,
justamente entendendo que o objetivo deles é cansar mais quem está vindo de fora, quem está vindo de outro lugar. Eu tive conversando agora um tempo atrás aqui com um presidente de um clube daqui da cidade vizinha aqui, e ele mandou, né, um amigo aqui de Macaé, e ele mandou os seus jogos em Friburgo. E eu falei, rapaz, mas por que você vai mandar em Friburgo? Você poderia mandar aqui em Cabo Frio, perto de vocês? Ele falou assim, não, porque em Friburgo a logística é mais complicada. As pessoas demora mais para chegar, demora mais para não sei o que, demora mais para não sei o que lá. Pô, uma estratégia que ele usou. Certo. Não deu muito certo, né? O Macaé caiu, mas ele tinha convicção que a estratégia ia funcionar. Extracampo, né? O extracampo. Eu vi muita coisa. Agora nós vimos durante a seletiva, até o fato de molhar o campo na hora do intervalo, ele molha o lado que o time deles vai atacar, o cara molhar mais o lado onde o time da casa vai atacar. Isso tudo são pequenas coisas que interferem. Uhum. Nós tivemos um outro jogo com o Sampaio Corrêa que o campo durante o intervalo foi molhado 15 minutos. 10 minutos do nosso lado, 5 minutos do lado deles. Que generosidade, né? Para defesa escorregar. Verdade. E a bola quando bate no molhado ali, ela vira um sabão, né? Com essa bola com essa impermeabilizada aí com poliuretano, né? Isso vira um sabão pro goleiro, é uma maravilha. E ela fica mais rápida, né? Sim, sim. Os caras são estratégias de jogo que as pessoas utilizam e que às vezes a gente nem dá tanta importância. Na verdade, até uns 5, 6 anos atrás, ninguém nem prestava atenção naquela molhadinha do campo, do meio do intervalo. Aquilo ali é uma estratégia de jogo também, faz parte do jogo. Faz parte da técnica, da tática aí para derrubar o adversário. Agora, o americano vem como favorito, na verdade a gente tem aí o América, por exemplo, são clubes considerados fortes demais, o próprio Duque de Caxias. Tem ninguém bobo mais no futebol hoje, né, presidente? O americano vem com assim, do tipo, você pode dizer, Nogueira, tô com o meu time preparado para a gente subir. Olha, é o meu segundo elenco que eu monto, né? Montamos o primeiro elenco para seletivo. Acho que é o elenco mais forte que nós podemos montar dentro das nossas, dentro de um orçamento responsável. Eu me lembro muito bem da primeira entrevista que você fez comigo, e você me perguntou e falou assim, presidente, qual é o que você pensa no futuro? O que eu penso é que o mês no americano tem que ter 30 dias e não tem salário atrasado. Hoje um ano e um mês depois de me tornar presidente, eu afirmo a você que um mês no americano tem 30 dias. Não tem salário atrasado, não tem nada, não devemos compromissos ao elenco profissional que está lá. Mas a gente tem os times tradicionais de camisa, né? América, americano principalmente, são os times com mais camisa nessa série série A2. O América contratou muito. Pra você ter noção, nosso plantel tem 28 jogadores, o plantel do América, segundo informações que eu tive, tem 38 jogadores. Eles têm 3 times, praticamente. Eu destaco também como força, né? Assim, tá tudo muito ainda, poucas notícias, times que começaram a se organizar agora, em cima da hora, time que nem ia participar, que resolveu, que ia pedir licença e acabou não pedindo, porque a pandemia acabou atacando todos os times. E temos o Sampaio Corrêa, né, que é um time de Saquarema, é um time emergente em Saquarema, e a gente fizeram boas contratações, tem uma boa estrutura, né, mas eu ainda acredito na força da camisa alvinegra. Essa camisa é forte demais. O presidente, me diga uma coisa, o senhor falava em elenco, o senhor mudou o técnico também do americano, e toda essa janela, esse espaço para contratação ainda
né? Tá permitido. Agora, por último, me parece que chegou o Espinho também, né? O Romário voltou aí ao elenco. Enfim, o clube está fazendo o que pode dentro do que tem, né? A gente veio dentro de uma linha de resgatar o DNA do americano. O americano vencedor não era aquele americano que ficava encolhido atrás, esperando, jogando por uma bola. É o que a gente chama de futebol reativo. O americano vencedor era aquele que ia para dentro dos times, que não respeitava Flamengo, não respeitava Vasco, não respeitava Fluminense. Esse é o DNA do clube. E a gente vem de alguns trabalhos há quase 10 anos, em que a gente, na verdade, foi se contentando com o futebol reativo, que às vezes traz algum resultado, mas fugiu das características do que é a história do clube. E se o americano, ele é um clube glorioso, né? Se ele é um clube que na verdade conseguiu as vitórias que conseguiu, ele conseguiu propondo o jogo, indo para dentro. Passamos a seletiva com um momento um pouco de falta de credibilidade dentro do mercado, porque ficaram algumas pendências, conseguimos saná-las, né? Todo o esforço que foi feito pela diretoria para sanar essas pendências anteriores, e a gente consegue agora voltar ao mercado utilizando o que tem mais valor hoje na camisa, que é a marca do clube. Hoje a gente não consegue trazer contratações de valor muito grande, mas a gente consegue trazer contratações que querem vestir a camisa do americano e que entendem que o americano vai dar projeção à carreira deles. Então a gente conseguiu trazer muita gente boa. O Espinho já estava com a gente, mesmo quando terminou a seletiva, ele já estava com a gente, ele continuou fazendo tratamento fisioterápico para tratar uma lesão no pubis, não parou, ele não saiu, o Espinho fez os 53 dias de preparação, né? Já o Romário, que você falou que chegou agora, foi uma contratação pontual. A gente entende que o Romário, ele é um atacante experiente, ele é um atacante que é da base do americano, já teve no Vasco, já teve em Portugal, já rodou bastante. E Romário, com a cabeça boa, ele pode ser um excelente reforço no caminhar dessa coisa. Chegou bem, não chegou mal fisicamente, chegou com 14% de gordura, que é um número aceitável. Tá trabalhando, acho que dentro de mais uns 10 dias já vai estar apto a jogar. É inevitável, né, que essa retomada da competição faz com que o clube só chegue aí ao seu poder pleno realmente lá depois da segunda, terceira rodada, né? Enfim, aliás, amanhã é contra o Duque de Caxias. Como é que está o elenco? Está todo testado? Como é que está essa parte de protocolo da pandemia da Covid-19 para essa... a segunda, né? A gente pode falar A2, como é o termo. Hoje você falou agora aí o reativo. Eu estava observando como é que os termos vão mudar. Um time reativo é um time que joga no contra-ataque, no antigo contra-ataque. Como é que as coisas vão mudando? Vocês que são mais jovens aí ficam mudando esse negócio muito rápido, não, gente? O time retranqueiro. Né? Da retranca que joga. Aí agora virou. 1-0 é goleada. Opa! Não fala. Aí agora virou reativo. Eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que tudo isso. Não sendo. Eu até gosto também dos termos em que a gente usa o inglês, não há problema algum, mas não tenho nada contra. Mas eu prefiro mais o português, até porque fica mais bonito pra gente, né? Mas, presidente, e em termos de prevenção, de protocolo aí quanto à pandemia da Covid-19, como é que está hoje o regulamento, né? Como é que a federação está controlando isso e como está o americano? Então, foram 53 dias, terminados hoje, 53 dias de pré-temporada. Durante essa pré-temporada nós fizemos alguns testes dentro do clube, né, para controlar o próprio ambiente. Não tivemos nenhum caso de Covid nessa pré-temporada, graças a Deus. E agora a gente já chega essa semana, na verdade, na preparação do protocolo, que é o protocolo da Ferraz, que é o chamado protocolo de jogo seguro.
né, na quarta-feira, foi recolhida amostras de sangue de todos os jogadores, para poder identificar quem já teve Covid, quem não teve, quem é IgG positivo, quem não é, né? E hoje, que a partir do momento que o time se apresenta agora pela manhã para os preparativos para os jogos e já estão todos em concentração, a gente realiza um novo exame, que é o teste do PCR, que é o teste aquele do nariz, né, o cotonete do nariz, que ele é feito em toda a delegação que vai viajar. E dali você já tem um cenário. Essas pessoas agora, a partir desse momento, elas são isoladas, né, elas entram, o que a gente chama, numa bolha, né, daqui elas vão entrar no ônibus, do ônibus elas vão para o hotel e do hotel elas vão para o estádio. O que a gente... Esse é o protocolo que tem sido implantado. E, diga-se de passagem, um protocolo tem dado muito certo, né? Nós não temos... A gente tem times que tiveram muitos casos de Covid, muitas coisas, mas nenhuma baixa, né? Sinal que o protocolo funciona. Tá aí uma briga aí de Copa América, de se vem ou se não vem. O futebol hoje é o esporte que mais testa no Brasil e no mundo, acredito. Não tem esporte que testa mais do que o futebol. E eu acredito que se todas as medidas que são convencionadas, que eu acredito que vão ser tomadas, a gente não deve ter problema algum, tanto na série A2, né, como também na própria Copa América aí que nós teremos. E aí depois eu vou te perguntar sobre a Copa América também, quero saber sua opinião, o que você acha, mas ainda seguindo aqui, o ideal seria a vacina, né? A hora que tiver, claro que a gente não pode tirar, como tem pouca, evidentemente que aí... precisa mais. De quem precisa mais, e aí a gente precisa colocar esse país e esse mundo para voltar a funcionar 100%. Teve um amistoso agora 2 semanas, foi bom, porque me parece que foi com o Tombense, né? E o Tombense foi semifinalista de um dos campeonatos, que a gente fica muito... Você sabe que do tempo que eu viajei o Brasil inteiro, e você chega lá no Rio Grande do Sul, que é um outro país, né? Nós temos vários países dentro desse continente que a gente chama de país, que é o Brasil, né? Você chega em Cuiabá, você chega em Belém, então lá no extremo norte, lá é outro país. Mas o pessoal tem uma verdadeira paixão pelo Rio de Janeiro, né? Você percebeu isso também já, né? Do Rio Grande do Sul, por exemplo, no próprio Paraná, São Paulo menos, mas eles não têm essa coisa assim de campeonato paulista, campeonato mineiro. O negócio é o campeonato, apesar de toda a dificuldade que a gente vê aí, né, e os erros e as falhas que a gente vê que são extremamente compreensíveis por parte do ser humano, né? O Campeonato Carioca ainda é o charmosão do Brasil, o Rio de Janeiro ainda é a vitrine desse Brasil. Agora, e aí, é evidente, você não tem, mas o Tombense foi semifinalista de um dos campeonatos mais difíceis, que é o Mineiro. Mineiro né, tem um nível elevado ali, a diferença. Você pega o Atlético e o Cruzeiro, mas você vai logo para o América, o próprio Tombense. São clubes fortes, né? O Tombense hoje é um time emergente dentro do estado de Minas Gerais. Ele conta hoje, né, tem como seu diretor de futebol lá o Edinho, que foi ex-craque da seleção brasileira, zagueiro, jogou no Fluminense, foi comentarista da Sport TV. O Edinho hoje é o diretor do... Grande craque. Ele é o diretor do Tombense. E nós fomos convidados para poder fazer nessa fase preparatória, né, nós fizemos 3 amistosos. O primeiro deles, né, vou falar do primeiro que a gente chega no final. O primeiro deles foi contra o Flamengo Sub-20. Aquele time que começou o campeonato estadual, né, que até os profissionais voltarem, né, nós também fizemos uma excelente partida contra eles. Chegamos a colocar 2-0, 3-1,
Aí no final o juizinho lá caseiro marcou um pênalti, terminou 3-2, mas saímos com a vitória lá de dentro do Flamengo. Foi um amistoso que a gente fez, que a gente estava com 15 dias de preparação. Uma semana depois fizemos um amistoso com o Independente, né, nessa saída do técnico que saiu, o elenco não estava muito bem, e o Independente de Macaé hoje é o time profissional, está jogando a Série C. Perdemos de 2-0, né, mas eu digo sempre que em jogo treino o que importa não é o resultado, é a observação. E fizemos semana retrasada contra o Tombos, lá em Minas, no Tombense. O Tombos é até engraçado, você tropeçou na divisa do Rio de Janeiro, você já está em Tombos, né? São 5 quilômetros, é quase Rio de Janeiro, né? A gente fala assim, parece que é longe, mas é quase Rio de Janeiro. E fizemos novamente uma excelente partida, colocamos 2-0 no Tombos, 2 gols de Di Maria, e novamente, né, arbitragem, 2 gols de pênalti, que o juiz, se fosse jogo, tem certeza que o juiz jamais daria aqueles pênaltis, mas eles empataram 2-2 e nós chegamos no final, fizemos terceiro, ganhamos de 3-2. O Tombense estava se preparando para poder estrear na Série C do Brasileiro. Eles iriam estrear na sexta-feira, nós jogamos com eles no sábado. Na segunda-feira, o atacante deles, que fez um desses gols de pênalti, foi anunciado no Vasco da Gama. O elenco deles tinha um nível muito bom. Jogadores com rodagem, ex-Santos, ex-Goiás, com times com jogadores de rodagem de primeira divisão. Então, assim, apesar de a gente não ter que se importar com o resultado do jogo-treino, acho que sinaliza que a gente encontrou uma maneira de jogar, encontrou uma maneira de coisas, os gols estão saindo. Muito feliz com o resultado do trabalho que tem feito. Agora a gente tem que jogar e ver que se 53 dias, se tudo que foi feito, se tudo que a gente passou, vai dar certo. Eu estou vendo o Gabriel Viana também está, aliás, ele é da base do Americano, né? E ele tem parentesco com a família do Gil Viana? Ele é o filho do Gil. É o filho do Gil, não é? Irmão do vereador. Irmão de Bruninho, que também foi o nosso atleta. Foi jogador também. Foi atleta nosso. O Gabriel hoje é um jogador muito inteligente, é um garoto, ele joga tanto na cabeça de área quanto de segundo volante como de meia. É um cara um menino que tem uma visão de conseguir deixar o colega na cara do gol, aquele jogador que quebra a linha, né, que dá aquele passe em profundidade. E o treinador, o nosso treinador, o Marcelo Buarque, ele tem 14 anos de base de base no Flamengo, 5 anos de base na seleção brasileira, foi treinador da seleção pré-olímpica. Ele olhou pro treino de Gabriel e falou: profissionaliza esse menino, hein? Vocês vão perder ele nesse campeonato, hein? Profissionaliza, porque o menino tem futuro. Ele é um garoto de 19 anos que está amadurecendo, já passou já teve uma passagem pelo Fluminense, pelo Bahia, mas eu digo que essa vida de futebol ela é muito, muito cruel para quem escolhe o caminho dela. E acaba que você tira meninos com 15, 14, 15 anos de dentro da sua casa e de repente eles são transportados para um estado que ele não conhece ninguém, com pessoas que ele não tem a mínima afinidade, e ele acaba sendo obrigado a ficar concentrado com essas pessoas. E acho que aqui o Gabriel tem todo o apoio da família, da mãe, do irmão, que estão sempre presentes, estão sempre dando apoio. Então, né, ele que partiu dele a vontade de vir jogar no Americano, né, e rapidamente no Sub-20, nesse projeto do Sub-20, que começou em novembro, que o do Sub-20 nosso não parou, só parou nesses lockdowns, nas situações que nós passamos, aí, que tudo teve que parar. E ele vem se destacando e
e por mérito conseguiu se profissionalizar no coisa, faz parte do elenco, né? Brevemente deverá estreou nesse jogo contra o Tombos, né? Não na posição dele, entrou de lateral esquerdo porque o lateral esquerdo nosso machucou, mas brevemente você verá esse menino brilhar, se Deus quiser. Tomara. Boa sorte aí pro Gabriel. Aliás, ele esteve no Bahia, esteve no Emirados Árabes também, estava pesquisando aqui a vida dele, 19 anos só, mas é isso que dá essa bagagem ao jogador, né? E agora, o tal de concentração, aqui para nós, eu nunca fiz de profissional, mas o tal de concentração é terrível. Como repórter já era ruim, que eu tinha toda liberdade de sair e voltar a hora que quisesse, imagina um jogador que não pode sair. De fato, realmente tem uns complicadores aí. Presidente, são 8 horas, eu preciso fazer um intervalo. Amanhã o jogo 3 da tarde. Vai ter televisão? Como é que ficou esse acordo, esse combinado? O americano pode transmitir pela TV americana, pelo TV americano, conforme tem os clubes do Rio de Janeiro, já na capital, TV Flamengo, TV Fluminense? Daqui a pouco o senhor me responde. Tem várias perguntas também. Tem pessoa perguntando aqui na internet, daqui a pouco o senhor me fala, sobre... O Ricardo Antônio Machado está mandando aqui um abraço para o senhor. Wagner, parabéns pelo trabalho responsável que faz. Boa sorte para vocês na competição. E tem uma pergunta aqui do meu xará, só no primeiro nome, no segundo não, Cláudio Mala. Bom dia. Já voltou o treinamento das bases? Então daqui a pouco o senhor me responde. E a gente faz um breve intervalo comercial. A gente segue o Folha no Ar, primeira edição desta sexta-feira, conversando com o presidente do americano, o Alvinegro do Parque Tamandaré, de Guarulhos, o Alvinegro de Campos, que enfrenta amanhã o Duque de Caxias na abertura aí da A2, a segunda divisão, acesso para a primeira divisão do Campeonato Carioca. E a gente volta em instantes. O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade ISO 9001-2015. Problemas de